Olá, alunos da professora Alessandra Carvalho, aqui quem está falando é Elielton Alves Amador. Eu também sou conhecido como Nicolau, então se vocês verem algum trabalho meu assinado como Nicolau Amador, sou eu. Eu sou jornalista há 18 anos e boa parte desse tempo eu trabalhei como jornalista cultural. Atualmente eu também sou mestrando do programa de pós-graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará e já trabalhei nos principais jornais aqui de Belém. Trabalhei na TV Liberal, no Jornal Liberal, no Diário do Pará e também fiz assessoria de comunicação para vários órgãos públicos e privados. Presto consultoria e faço trabalhos freelancer com algumas revistas. Atualmente eu trabalho como editor e repórter da revista Pará 00, a PZZ, que é uma das principais publicações aqui da Amazônia na área cultural, e com o site paramusica.com.br, um site especializado em música paraense. Espero que vocês possam acessar os dois trabalhos para vocês conhecerem um pouco mais do que eu produzo. Bom, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre a minha experiência como jornalista cultural e, quem sabe, dar algumas dicas sobre a prática, o exercício e a dinâmica do jornalismo cultural, da formação do jornalista cultural. Vamos lá? Vamos começar falando um pouco sobre o que é ser um jornalista cultural. O jornalista cultural é um profissional especializado na área de cultura, obviamente. Aquela área ligada mais às artes, à música, ao teatro, à dança, ao cinema. Então é uma área de jornalismo que sempre está presente nos jornais diários, nos programas de TV e principalmente em publicações especializadas. Então o trabalho específico do jornalista cultural tem nichos específicos. Então você que pretende trilhar essa profissão, essa área específica do jornalismo, precisa conhecer, principalmente conhecer as publicações, os segmentos, os veículos que abordam esse tema. Além do mais, você precisa também conhecer muito bem a área com que você vai trabalhar. Existem jornalistas culturais setorizados em música, outros setorizados em literatura, cinema, e obviamente isso tem muito a ver com a vocação, com a inclinação, com o gosto do jornalista por aquele segmento. Se você certamente é um cinéfilo, se você gosta de quadrinhos, se você é músico, se você tem alguma inclinação pessoal para um gênero artístico, obviamente você vai desenvolver na sua profissão um apreço e uma facilidade até maior de lidar, de escrever, de lidar com determinados temas dessa área específica do jornalismo. Normalmente um hobby ou uma coisa que traga você para essa área vai lhe ajudar na sua profissão, né? Não tem nada melhor do que juntar o útil ao agradável, né? No entanto, ser um jornalista cultural não é necessariamente um hobby ou uma coisa somente agradável. Assim como toda profissão, você tem que ter técnicas e conhecimentos específicos e, obviamente, vai se deparar com situações que nem sempre são tão agradáveis. A gente vai falar um pouco sobre o que é preciso ter para você ter um bom desempenho, uma boa performance, vamos dizer assim, no jornalismo cultural. Uma das coisas mais importantes é escrever bem, né? Muito mais do que um jornalista de política, de cidades ou de outra área. Não que você possa escrever mal, escrever bem é um pré-requisito de qualquer jornalista, mas aquele jornalista que trabalha na área cultural, ele precisa, obviamente, ter um apreço maior pela leitura e pela escrita. É preciso ler bastante para poder ter uma escrita boa também. Então, você precisa cultivar a leitura. Normalmente, jovens que escrevem diários, escrevem blogs, fazem resenhas dos seus melhores discos, dos filmes, dos livros, normalmente demonstram uma aptidão maior pela prática do jornalismo cultural. Então a primeira dica é essa: você trazer aquilo que é da sua afetividade, do seu gosto pessoal e praticar muito a leitura, a audição, no caso da música, assistir muitos filmes. Você precisa ter um know-how, um background de informações a respeito da produção cultural o mais diversa possível, né? Você tem que ter um bom arquivo, você precisa ter
obviamente discos, livros que você vai acumulando ao longo da vida, ao longo da sua trajetória. Bom, o jornalista cultural ele tem que ser um profissional versátil também, como todo profissional de comunicação, mas especificamente eu me refiro à prática da escrita jornalística. A gente tem dentro, diferente da reportagem, em que um repórter de cotidiano trabalha basicamente com o gênero de reportagem, talvez com a entrevista, a gente trabalha com diversos estilos e gêneros de textos. A gente pode fazer um artigo, a gente pode fazer uma resenha, a gente pode fazer uma entrevista, a gente pode fazer uma reportagem, uma simples notícia, mas a gente precisa estar preparado para ter vários pontos de vista e vários tipos de abordagem do conteúdo editorial, musical, enfim, do conteúdo artístico que é produzido na nossa esfera de atuação. Então a gente precisa treinar bastante, a gente precisa ter uma visão ampla das coisas e a gente precisa exercitar principalmente esses gêneros jornalísticos. O jornalismo cultural, ele é, por essência, crítico. Crítico no sentido de que você tem que ser observador e você tem que revelar coisas que estão muitas vezes subliminares na obra de arte, no conteúdo do qual nós estamos falando. Por outro lado, a gente não fala só da obra de arte, a gente fala também do comportamento dos autores, a gente fala do comportamento do público, do cotidiano de quem consome música, cinema, teatro. Então a gente está sempre abordando diversos aspectos da cultura, que é uma área muito diversa. Outro aspecto muito importante é o aspecto econômico, porque a cultura também faz parte de um sistema econômico. Você gera divisas, gera trabalho na prática da produção artística. Então a produção de um grande filme, o mercado fonográfico, o mercado editorial são, vira e mexe, objeto de pautas muito interessantes no jornalismo cultural. Então você precisa saber não só de aspectos artísticos, linguísticos e estéticos, mas você precisa também saber como é que funciona a economia daquele setor. Eu trabalho com literatura, com música, mais especificamente com música, e a música sofreu nos últimos anos uma transformação muito grande no seu modo de consumo, no seu modo de fruição. A internet veio e substituiu o CD, o vinil, a fita cassete. Todas essas transformações tecnológicas influenciam no mercado fonográfico, influenciam também no modo como a gente ouve a música. Isso no curso de comunicação a gente aborda muito bem, nas teorias do Walter Benjamin, nas teorias da Escola de Frankfurt, do Adorno, do Horkheimer. Então o modo de fruição da obra de arte muda conforme o avanço tecnológico, conforme as transformações sociais. Então todo bom jornalista cultural, assim como todo bom jornalista em qualquer área, precisa estar antenado com questões econômicas e políticas. Essa, aliás, é uma dica que eu dou para todo mundo. Não é porque você é um jornalista especializado que você tem que se omitir das questões gerais da sociedade, da política, da economia. A gente precisa estar sempre antenado nisso, porque qualquer transformação econômica ou política interfere em todas as áreas da sociedade. Falando do papel do jornalista, é sempre bom lembrar que uma das principais dificuldades que a gente tem é de lidar com o objeto da nossa reportagem ou da nossa crítica, principalmente. Como eu falei há pouco, o papel do jornalista cultural é sempre muito crítico, no sentido de você tentar revelar para o público o que está por trás da estética, da produção daquela obra, né? No entanto, assim como mudaram as tecnologias e o modo de fruir, o papel do jornalista cultural também mudou muito. Então o papel crítico dele vem a segundo plano, principalmente por causa das tecnologias da internet. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso a um blog e escrever um texto crítico sobre uma obra de arte. Alguém que muitas vezes pode ser muito mais conhecedor daquele tema do que o próprio jornalista. Um colecionador, um aficionado, que entende muito mais do assunto e de repente pode revelar que a própria crítica está equivocada. E isso nos leva a rever o próprio papel da crítica, né?
Muitas vezes a gente, no desenvolvimento da nossa escrita, da nossa leitura, a gente tem um olhar muito crítico sobre uma obra. Hoje esse é um papel que foi bem registrado num livro que chama Mainstream, a Guerra Global das Mídias e das Culturas, de um sociólogo francês chamado Frédéric Martel. Esse é um livro que eu recomendo para vocês. Num capítulo específico, o Frédéric Martel fala do jornalismo cultural, do papel do crítico. O papel do crítico severo da obra de arte, ele vem para segundo plano com as transformações das publicações, da tecnologia, é exatamente por isso que eu falei. Então, hoje, o crítico ele tem que se reinventar, mas é muito importante dois aspectos ao exercer a função crítica do jornalismo cultural, seja em resenhas ou em artigos. É preciso, em primeiro lugar, ter informação. Você pode emitir a sua opinião, você pode ser crítico, mas a sua crítica tem que ser fundamentada, argumentada em fatos e informações que possam lhe dar respaldo para emitir as suas opiniões. Então hoje é cobrado muito mais do jornalista cultural esse know-how, esse background, essas informações para que você possa fundamentar a sua crítica. Em segundo lugar, você precisa ter em mente que o afeto, a ligação que um crítico ou mesmo um fã tem com um determinado gênero literário, com um determinado gênero musical, está ligado exatamente a questões afetivas. Então as questões afetivas, elas não são muito lógicas. Então é preciso também, na sua crítica, ter o cuidado de revelar, pelo menos em parte, qual é a sua ligação com esse objeto, uma crítica mais profunda. O mais importante que eu recomendo é sempre ter fundamento, você ter informação. E como obviamente é muita coisa produzida ao longo dos anos e das décadas, é fundamental que a gente conheça e busque arquivos com as pessoas mais velhas, com outros críticos, com o contato com os próprios artistas, pesquisar. Então assim, o trabalho do jornalismo cultural é um trabalho que vai se construindo ao longo da sua carreira, ao longo do processo em que você vai adquirindo livros, discos, vai adquirindo conhecimento. Então até você obter um determinado nível de formação e de informação, o que eu recomendo é que você tome uma postura um pouco mais humilde. A gente tem que arriscar também, né? Muitas vezes a gente tem que dar a cara a tapa. Então isso faz parte também da profissão. Arrisquem também, mas arrisquem com cuidado, buscando informação, buscando formação também. Então, meus queridos, eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre o que eu entendo que é importante para a formação de um jornalista cultural. Por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham uma boa disciplina com a professora Alessandra. Eu queria também mandar um grande abraço à professora Alessandra, agradecê-la pelo convite para fazer esse vídeo para vocês. E espero que vocês tenham um bom curso e que vocês possam, de repente, se encantar com a profissão do jornalista cultural e vir a somar com a gente no mercado, na experiência que eu considero maravilhosa de escrever, de editar, de produzir vídeos e áudios sobre a produção cultural brasileira. É isso aí, muito obrigado e a gente se vê por aí. Grande abraço.